Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Enquanto eu preparava essa série de estudos sobre saúde da mente, me veio à memória daquelas pessoas que ficam vagando, chamados andarilhos, que têm um problema mental muito sério, chamado demência. A pessoa passa de um estado de esquizofrenia, de não saber quem é ele, e chega ao ponto de demência. E o que é demência? A pessoa ela perde a noção da sua vida, ela perde a noção de tudo, e ela sai sem rumo, vagando de cidade a cidade, sem direção, sem um norte. E durante a preparação desse estudo, desses vídeos, me veio a lembrança de uma história que quero contar para você, uma história real. Quando eu tinha 25 anos de idade, isso foi lá nos anos de 91, a minha filha ainda era pequena, mais velha, eu ainda morava em uma comunidade carente, numa casa bem pequena, sem condições de receber ninguém. E na comunidade em que eu estava inserido, em que eu estava morando, chegou uma jovem que ninguém sabia de onde é que era, ninguém sabia de onde ela tinha vindo, e aquela jovem ficava andando ali na comunidade, perambulando pela comunidade, sem ter um lugar para ela dormir, para descansar, ou até mesmo para se alimentar. Foi quando um dia ela teve problemas com os vizinhos, ela sofreu abuso sexual, ela foi estuprada, ela fez um aborto espontâneo, e nesse período que ela esteve ali sofrendo na mão das pessoas, as pessoas não paravam para conversar com ela o que ela tinha, o problema que ela tinha. Mas eu vi aquilo e não me preocupava muito, porque eu era muito jovem ainda. Mas um dia, logo após ela ter acontecido esse aborto nessa jovem, né? Eu estava deitado na minha cama dormindo de madrugada, e estava chovendo muito, estava chovendo por demais. Estava chovendo por demais. E quando não eu vi uma pessoa na chuva, dormindo debaixo de uma árvore, eu ouvia uma pessoa cantando uma música gospel. E que eu conhecia, que eu tinha conhecimento daquela música. E como eu era recém-saído do exército, né, eu tinha ainda algumas blusas do exército, blusas de frio, do 56 DI, mas aquilo me comoveu porque aquela pessoa estava cantando música gospel na chuva, debaixo de uma árvore. Eu abri a minha janela e olhei e me deparei com uma imagem horrível. Aquela jovem que morava ali naquela comunidade e que estava com problema mental, que era uma andarilha, ou seja, tinha uma demência mental. Tinha momentos de lucidez também, óbvio, mas todo o período que ela estava naquele lugar, ela estava totalmente fora de si. Mas naquele momento eu parei, levantei, peguei um casaco de frio e cheguei até essa pessoa para conversar com ela. E quando eu cheguei perto dela, ela se assentou e eu falei para ela assim, olha, eu conheço esse hino, eu conheço essa música. Ela falou assim, é a música que canta na igreja que eu vou. Eu falei, mas como que você conhece a igreja que você vai? E eu falei assim, me conta a sua história. Era mais ou menos 11 horas da noite, 23 horas, meia-noite. E ela começou a narrar toda a história da vida dela entre lucidez e loucuras. E naquela conversa que eu tive com ela, ela me passou o nome de uma tia, ela morava no Espírito Santo e me também passou um endereço, dela. Na dúvida entre lucidez e loucura, entre lucidez e demência, entre lucidez e esquizofrenia, o que eu fiz? Eu dei aquela blusa para ela, não tinha como colocá-la na minha casa, eu dei aquela blusa para ela e falei, olha só, fique com essa blusa e durma em paz. Porém,
No outro dia, eu procurei por ela, ela não estava no lugar. E ela já não estava mais com a blusa, porque já tinham apanhado a blusa dela. Eu redigi uma carta muito grande, contando toda a história, contando todo o sofrimento daquela pessoa que estava ali, e encaminhei para o endereço que ela havia me dado. E encaminhei para aquele endereço. Era o mínimo que eu podia fazer por aquela pessoa. Quando chegou a minha consciência do que eu tinha que fazer alguma coisa por ela. E naquele tempo não tinha celular, nós tínhamos o antigo orelhão. Tínhamos um orelhão comunitário. Eu deixei na carta, uma carta muito grande, escrita à mão, o número do orelhão. E se aquela história fosse verdade, era para alguém entrar em contato comigo. Levou mais ou menos uma semana. Foi quando eu recebi o telefonema de uma pessoa do Espírito Santo, dizendo que era o pai daquela jovem. E que estava procurando aquela jovem há mais de 3 anos. E o que aconteceu com ela? Ela teve um bebê, ela teve depressão pós-parto, e da depressão pós-parto ela fugiu de casa, ela sumiu de casa, e ela vinha pegando caronas nas estradas até chegar à nossa cidade. Então falei para o pai dela, o senhor vem aqui buscá-la porque ela está sofrendo muito. Chamei o assistente social da região, do local, e assim então nós devolvemos ela para os pais dela, para a família dela, para a vida dela, e ela voltou para o Espírito Santo. É uma história verídica, uma história real que aconteceu comigo quando eu tinha 25 anos de idade. E que eu não me esqueço nunca dessa história. O que eu quero dizer para você com isso? Não menospreze, não despreze aquelas pessoas que têm problemas mentais, que não têm a mente saudável. Não menospreze um andarilho. Não maltrate um andarilho. Não maltrate quem tem problema mental. Pelo contrário, faça o possível para ajudar essas pessoas. Isso você vai encontrar em vários lugares. E que esse vídeo venha ser de reflexão. O que nós estamos fazendo para ajudar a mente do outro? Será que nós estamos ajudando? Não precisa ser com ação, não precisa ser como eu fiz. Mas será que nós estamos ajudando o outro a ser melhor? Pense nisso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.